Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast com o nosso convidado especial, nosso anfitrião, professor Rodolfo Araújo, responsável pelo podcast Papo de Dentista. Ele que é mestre em odontologia, especialista em periodontia e professor dos cursos de graduação no Centro Universitário Metropolitano da Amazônia e na Universidade da Amazônia. E a gente vai conversar um pouco sobre o tema, o contexto da informação na construção do cirurgião dentista. Bom, professor, a gente primeiro quer agradecer a sua presença aqui, tá? E vamos começar com as perguntas. Tá bom. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de contribuir para o trabalho de vocês, né? Eu sei que isso faz parte de uma disciplina e fico muito feliz em passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Fiquem à Certo. vontade. Eu me chamo Juliana Ramos e essa é a nossa professora Cici Mendes, do curso de odontologia. Então vamos lá. Primeira pergunta é muito interessante porque a gente vai tratar sobre o acesso à informação, a nossa questão de acesso científico e como é que ele influencia na nossa graduação. Qual é a importância dele, da gente se envolver nesse tipo de coisa dentro da faculdade do curso. Olha, Ju, né? Como nós te Para deixar chamamos, mais para deixar tranquilo aqui. menos formal. É. Eu costumo dizer que o acesso à informação hoje, se for comparado à época que eu era acadêmico, ontem praticamente, Também. né, melhorou bastante, só tem melhorado, mas a gente também corre riscos de ter informações erradas, informações falsas, né? As famosas fake news. Então, eu vejo isso como um ponto muito favorável. Desde o advento da internet, ali no meio dos anos 90, era quando eu estava começando a universidade, até hoje, com as inteligências artificiais usadas sempre para o bem e sabendo usar, o acesso à informação fica muito mais fácil e fica muito mais útil. O que não significa que sempre vai facilitar o seu trabalho. Ele está para complementar. Se todo acadêmico, todo profissional usar essa tecnologia, esses avanços, esse acesso à informação para o bem e não querer plagiar ou não querer deixar a vida muito mais fácil, apesar de que essa é uma das funções, eu acho muito positivo. Sim. Certo. Outra pergunta é: o senhor acredita que as metodologias ativas ajudam o aluno a desenvolver autonomia e pensamento crítico diante do excesso de informações disponíveis atualmente? Então, metodologias ativas. Eu venho das letras, né? Na verdade, antes de eu ser cirurgião dentista, eu era professor de inglês, né? Na verdade, ainda sou, que eu vou subir daqui a pouco para uma aula de inglês instrumental. Virei a ser de novo. E essas metodologias ativas, elas sempre existiram para mim lá atrás, quando eu comecei a dar aula com 17 anos. Mas como é que elas funcionavam? Com panfletos, com desenhos, com dinâmicas que não são tão diferentes das que nós usamos hoje em sala. Se você prestar atenção, o início da aula, uma dinâmica que você faz com o aluno, ele tem hoje exatamente o mesmo objetivo que tinha e às vezes são usadas as mesmas ferramentas que tinham há 20 anos atrás, não é? Quando eu comecei. Então, respondendo de mais sintetizada a sua pergunta, as metodologias ativas, elas são fundamentais hoje. Você tem que usá-las tanto para quem está aprendendo e conhecer os tipos de alunos que você tem e saber alcançar todos os tipos que estão ali em uma determinada sala, em um determinado nível, em um determinado ambiente e escolher a ferramenta correta para alcançar todos. Porque se você escolher a ferramenta errada, se você escolher a metodologia ativa errada, você alcança o aluno A, mas o aluno B não é
não tem o tipo de aprendizado que seria alcançado pelo o outro. Então, é saber ser professor é um pouco disso. É saber conhecer o perfil da turma e usar essas metodologias para o alcance de todos. A gente sabe que o cognitivo ele precisa ser estimulado para ter o aprendizado. Então, essas ferramentas ela realmente vêm para isso, para que o teu estudo seja internalizado, né? E as ferramentas É. ativas vêm para isso, para poder fazer Eu aprendo de essa uma forma, internalização. você aprende de outra, a professora Cici Sim, aprende de outra, sim. e assim somos cada um de nós. O nosso professor, caso fôssemos alunos aqui numa sala, ele teria que ter a habilidade para fazer uma metodologia ativa que alcançasse nós três. Então, existe, é muito bom, mas tem que saber usar. Certo. Para abordar um pouco o nosso tema, é muito importante na graduação a gente ter um conhecimento além da faculdade. Então, para pegar um pouco da disciplina Projeto Integrador e tudo mais, a gente preparou essa pergunta. Que desafios o futuro cirurgião dentista enfrenta quando precisa atuar em comunidades tradicionais, onde o acesso à informação e aos serviços de saúde é limitado? Muito bem, é uma pergunta muito pertinente. Quando a gente tem alguns anos de formação, a gente vai aprendendo a lidar com diversos ambientes, com diversas situações, com diversas pessoas, não é? O recém-formado, ele ainda vai aprender. Eu digo que não tem receita de bolo, não é? Isso a gente não consegue aprender na faculdade. Então, você pode ser uma recém-formada que comece a trabalhar numa clínica top, de luxo, ou você pode ser uma recém-formada que vai trabalhar num posto de saúde, ou você vai ser uma recém-formada que vai trabalhar numa clínica popular, ou você vai fazer trabalho voluntário. Nós tivemos um episódio aqui no podcast sobre isso já, do Instituto Filantrópico Casa da Sopa, que foi muito interessante. E a vivência é que te ensina a trabalhar com pessoas com dificuldades. Mas, na verdade, com dificuldades da informação. Mas, na verdade, isso vem de dentro de nós, isso vem da nossa casa. O juramento que você vai fazer daqui a alguns semestres e que eu e a professora Cici fizemos anteontem, quando nos formamos, não é? É o juramento de não atender só pelo dinheiro, não atender só em lugares legais, é ajudar, é fazer o seu papel como pessoa. E não é papo de professor. Isso você cresce como pessoa quando você ajuda a outra com o seu ofício. Agora, Juliana, é uma coisa bem pertinente, esse projeto do Papo de Dentista, ele vem para ajudar o acadêmico nisso, trazendo pessoas com experiência, falando de fatos da sua vida, que pode até ser um relato de uma experiência que vai servir para você no futuro. Então, eu estimulo todo mundo a assistir o Papo de Dentista, porque cada entrevista, ela é uma entrevista que traz um conteúdo, não é só técnico. O objetivo é também trazer experiências para que quem está escutando o nosso, né, ele possa ter essa experiência colocada para a vida dele, e aí sim ele possa usufruir, né? Para isso que a gente tem Daí é grande experiência. variedade Pois dos é, perfis dos entrevistados que estão passando por aqui, né? Já tivemos episódios dos mais variados, assuntos e pessoas e aprendizados riquíssimos. Certo. A próxima pergunta é: muitos povos ribeirinhos e indígenas possuem práticas próprias de cuidado com a saúde. Como o profissional pode dialogar com essas tradições sem desrespeitar sua cultura? Como é que a gente pode levar daqui um respeito, sem causar um susto neles? Muito difícil. É uma missão delicada, não é? Eles têm os hábitos culturais deles e que não podem ser removidos de uma hora para outra, né? De novo, citando uma antiga entrevistada nossa, que vai ao ar brevemente, nós entrevistamos a primeira cirurgiã dentista indígena da etnia Mauavi,
Bauawi, que ela falava exatamente sobre isso. Ela se formou dentista, ela voltou para a aldeia dela, a pretinha dela, e mesmo ela sendo da casa dela, ela está tendo um tempo para ensiná-los a mudar algumas coisas. Escovas de dente improvisadas, fios dentais que eram usados com outros materiais. Então, são Adaptações até sustentáveis, né? Que a gente até não adaptações imagina, né? sustentáveis que a gente não conhece. E chegar uma pessoa ainda, olha só a dificuldade, ela era de lá e ainda assim está tendo dificuldade. Imagina um de nós Com certeza. que nem os conhecemos para trazer informações novas. Por outro lado, essa informação tem que chegar. Cabe a nós elaborar estratégias para fazer com que essa informação chegue aos ribeirinhos, aos quilombolas, às pessoas necessitadas, às pessoas excluídas de informações. É a nossa missão. Com certeza, né? O professor, ele trabalha com pessoas, né, privadas de liberdade, e a gente sabe que é uma população bem também preocupante, porque não tem o acesso. Isso aí é uma informação bem interessante, além do povo tradicional, né? Isso que Tem seria sido, tem interessante sido você uma relatar experiência, tem também. sido uma experiência fascinante. Eu sou concursado do Estado, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Então, eu trabalho em uma unidade de custódia e reinserção, que se chamava de presídio, não é? Mas hoje a gente chama de unidade de custódia e reinserção, em Marituba. Certo. E se a gente poderia passar horas aqui conversando sobre as histórias de saúde bucal que eu já escutei lá dentro. Mas eu vou citar apenas uma, como que eu achei bastante curiosa, que eu já devo ter citado em salas de aula por onde eu ando, não é? Um certo paciente atendido por mim, ele falou assim, dentista, lá nós não podemos ter nomes para nossa proteção, né? Então eles me chamam de dentista. Então a gente falou assim, dentista, esse meu dente aqui, ele só tá a raiz dele porque eu usei óleo de freio de caminhão nele quando eu estava em liberdade. Eu falei, como assim? E aí eu escutei a mesma história de mais 3 ou 4 detentos e vi que era verdade. Eles usavam o óleo de freio de caminhão, que é uma solução altamente cáustica, para de fato derreter o esmalte, a dentina do dente. Para quem é acadêmico e odontólogo e cirurgião dentista vai me entender. E aí drenava, necrosava a polpa e passava a dor. Então, essa é só uma das experiências, mas eu teria ali outro, só para citar mais um. Lá é proibido entrar fio dental. E nós aprendemos desde o primeiro semestre, ou então antes de entrar na academia da odontologia, que o fio dental é uma das ferramentas importantes. Sim. Mas lá, o fio dental pode ser uma arma de um contra o outro. E aí? Uma pesquisa recente que fez parte do meu doutorado mostrou que os fios dentais lá são fios de camisa, fios de tecido, fios, linhas que eles acham por ali e que eles acabam usando quando necessário. E é proibido até hoje, por motivos óbvios, usar fio dental. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta ensinar para eles as estratégias de uma boa higiene Tem de bucal, adequar, né, a gente a tem que população. adequar a realidade dele, como os indígenas, como os ribeirinhos e Ribeirinhos, também como os Por isso PPLs, que que é aqui a gente importante a gente chama. se apropriar do conceito dessas populações, das culturas dela, dessas características bem específicas para poder atuar, né? Então, o tema aí é bem importante porque a gente acaba vendo que a odontologia ela precisa ter essas vertentes aí acrescidas na parte técnica, E senão engana-se quem pensa que a gente só ensina.
Muito pelo contrário, nós aprendemos muito com essas pessoas, não é? Sejam elas quais forem. Eu aprendo todo dia, né? Todo dia eu aprendo uma coisa nova lá. Ah, o senhor já matou duas perguntas aqui, que a sua Adivinhei, experiência né? adivinhou, vocês adivinharam. Como é que o senhor vê o impacto das fake news e na desinformação em temas de saúde bucal? Então, eu vi esses dias que a creatina, que é usada muito para atletas, fazia mal, causava erosão no esmalte. E isso foi vinculado diversas vezes pelas redes sociais, mas sem nenhuma base científica. Porque ainda não deu tempo de testar se o pó da creatina de fato destrói o esmalte. Eu estou dando só um exemplo. Então isso acaba se tornando uma fake news, né? É uma fake news. Então fake news como essa realmente acabam atrapalhando e as pessoas acabam reproduzindo ali. Se você tomar só o pó da creatina sem a água, tem um monte de histórias aí. Por isso que o professor ele precisa estar. E aqui, nosso curso também ele é embasado em evidências científicas, porque para eliminar qualquer dúvida que a gente possa ensinar para os alunos. Se vai ser verdade alguma fake news um dia, precisa que a ciência Ah, demonstre, tem né? muitas. Outras dizem que a lipectomia facial, como a bichectomia, deixa o rosto caído, derretido. É uma outra fake news, porque se você for estudar anatomia, você vai ver que é uma gordura removida atrás do músculo, que não tem nada a ver com a gordura superficial da pele. Então E vamos fazer já temos, bichectomia. já temos, com as indicações corretas, obviamente, já temos evidências científicas que ela não causa nenhum malefício. Certo, professor. A gente queria agradecer por esse tempo precioso de troca de experiência, de perguntas interessantes e respostas. Interessante que com certeza vai agregar no conhecimento do pessoal que está assistindo. Pedir para o pessoal seguir o podcast nas redes sociais. E a gente quer agradecer, porque tudo isso vai contribuir para a minha formação, para a formação dos meus colegas de curso e para o pessoal fora da faculdade, né? Que a internet ela é um campo muito, muito aberto e a gente deve usar ela a nosso favor, para o nosso bem. Então, eu gostaria de te agradecer mais uma vez e para uma próxima oportunidade a gente se encontrar, né? Eu que agradeço, Juliana. Obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, professora, pelo Excelente. convite. Me sinto honrado. Espero ter contribuído um pouquinho para as informações que vocês queriam, não é? E peço, né? Recomendo que todo mundo siga o Papo de Dentista. E vem coisa nova Que aí, vem né? coisa nova aí, Vem. tá bom? Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima.